Os juros sobem de novo. Foi a sétima alta seguida, a maior sequência desde 2002. O Brasil deve entrar no ano eleitoral com recessão e inflação ao mesmo tempo. O governo demora para controlar as fronteiras e pode jogar por terra todo o esforço da vacinação contra a Covid em 2021. Na política, o esforço da mídia tradicional para inflar Sérgio Moro parece que não deu certo. E Lula vai à Argentina para defender a democracia. Essa é a receita da semana. Eu sou Rodrigo Viana e o Tempero da Notícia está começando agora. Foi o sétimo aumento seguido na taxa básica de juros pelo Banco Central. A maior sequência desse tipo desde 2002. A taxa Selic, que é a taxa básica, chegou perto de 10% ao ano. Bom, parece algo assim técnico, né, de economistas, mas tem um impacto diário na economia, no dia a dia. Quando a taxa Selic sobe, né, uma determinação do Banco Central, todas as outras taxas da economia acabam subindo. Então, o crediário, se você vai comprar uma geladeira, um fogão ou um carro, para quem pode, se você vai pegar dinheiro emprestado no banco, a taxa do cartão de crédito e as empresas também. A empresa que precisa fazer um empréstimo para fazer novos investimentos. O dinheiro fica mais caro. Os bancos privados, quando a taxa Selic sobe, os bancos privados também sobem a taxa que eles cobram dos clientes. Então isso acaba tendo um impacto em toda a economia. Por que o Banco Central está subindo tanto a taxa de juros? Porque eles seguem um manual básico da economia liberal, que diz o seguinte: quando a inflação está em alta, você tem que subir os juros para ver se a atividade econômica dá uma segurada e com isso os preços caem, a inflação cairia também. Essa é a teoria. Acontece, nós já falamos sobre isso aqui, vou falar de novo. Acontece que a inflação desta vez no Brasil não é uma inflação de demanda, não é uma inflação porque as pessoas estão consumindo muito e aí pressionam os preços, né? Muita gente comprando, aí o comerciante sobe o preço. Não é isso. A inflação tem outros motivos. A pandemia, a desorganização da economia mundial e, no caso brasileiro, a política de preços do petróleo, dos combustíveis, uma política absurda, dolarizada. E aí sobe a gasolina demais e tem um impacto em todos os outros produtos da economia brasileira. Porque a gasolina impacta, né, no transporte. Então a inflação está fora de controle e também perto de 10% ao ano, não é por causa do consumo. Então você vai subir os juros e talvez não consiga segurar a inflação. E o resultado vai ser juros altos, quando os juros sobem você tem recessão e a inflação vai continuar alta. É o pior dos mundos. É o que os economistas chamam de tempestade perfeita, tempestade contra nós. Mas é uma tempestade também contra o governo Bolsonaro. Nós vamos entrar em 2022, portanto, com inflação perto de 10%, com juros em 10%, com recessão, com desemprego, com fome. Esse é o quadro, o cenário da economia e da sociedade no ano eleitoral. Não é à toa que as pesquisas continuam mostrando o Bolsonaro com uma popularidade muito baixa, né? Ainda assim, surpreendeu algumas pessoas a pesquisa Quest desta semana. É importante que é uma pesquisa presencial, não é por telefone, né? Entrevista as pessoas na rua. A pesquisa Quest mostra que a taxa de avaliação negativa do governo teve uma leve queda, né? O Bolsonaro era avaliado de forma negativa por 56% dos brasileiros e agora são 50%. E o positivo estava em 19% no mês anterior e agora está em 21%. Então parou de piorar, né? Parou de piorar. Por que será? Será que já é o efeito do Auxílio Brasil que vai entrar aí, R$400? Alguns acham que é isso, mas nem deu tempo de fazer efeito ainda. Vamos aguardar. E enquete eleitoral, como é que fica? Você votaria em quem em 2022? A mesma pesquisa Quest apresenta vários cenários, em todos eles. O Lula tem entre 46% e 48%. O Bolsonaro de 23% a 27%. E o Sérgio Moro de 10% a 11%, dependendo do cenário, né? São vários. Ciro, Dória, esses estão lá para baixo. O que mostram estas pesquisas? Bom, primeiro, o Lula pode ganhar em primeiro turno. Por esses números aqui, o ex-presidente Lula estaria ganhando em primeiro turno.
Mas vamos aguardar, tem muita campanha aí pela frente. Essa pesquisa mostra também que todo o esforço da mídia tradicional para inflar o candidato Sérgio Moro, o ex-juiz, que foi considerado suspeito, todo o esforço não deu resultado. O Moro está ali em terceiro lugar, longe do Bolsonaro. Saíram várias notinhas dizendo que o Moro pode passar o Bolsonaro, o Moro vai ser o candidato para enfrentar o Lula. É uma campanha que não deu certo. Os mais antigos vão lembrar em 89, na primeira eleição depois da ditadura, como a Globo construiu a candidatura de Fernando Collor de Mello. Então o Moro é uma espécie de novo Collor, novo Jânio Quadros, né, que já teve também no passado, com esse discurso moralista, mas parece que dessa vez vai ter dificuldades. E o Moro tem uma rejeição gigante, hein? Ele tem 11%, 10% ali nas pesquisas, e ele tem 61% de rejeição, segundo esse mesmo levantamento da Quest. Ele só perde para o Bolsonaro em rejeição. O Lula tem uma rejeição muito menor. O tema que mais preocupa os brasileiros é a economia, desemprego, inflação, tudo isso que nós falamos no começo. E na economia, Lula é considerado o candidato mais preparado para resolver os problemas. Aliás, Lula, que nesta semana esteve na Argentina, depois do giro pela Europa como estadista, né, recebido por vários chefes de Estado, agora Lula foi recebido na Argentina também como um estadista, pelo presidente Alberto Fernandes, pela vice e ex-presidenta Cristina Kirchner e participou de um grande ato público na Praça de Maio em defesa da democracia, porque a Argentina, dia 10 de dezembro, sempre relembra o fim da ditadura e o retorno da democracia. Lula é considerado um símbolo da defesa da democracia e para se opor, né, a esses setores que vêm avançando, né, assim como o Bolsonaro no Brasil, você tem um candidato de extrema-direita no Chile, que é muito perigoso, o Cast, que está no segundo turno. Então, o Lula é um articulador e um símbolo desse bloco progressista e democrático na América do Sul. A gente tem que ficar atento ao que acontece na política internacional, que os Estados Unidos parecem ter entrado firme nessa guerra, né, geopolítica, principalmente contra a China e contra a Rússia. Aliás, os Estados Unidos decretaram esta semana boicote diplomático aos Jogos de Inverno que acontecem na China. Os Jogos de Inverno são as Olimpíadas de esportes de inverno, né, que os europeus e o pessoal do hemisfério norte gostam. E os jogos acontecerão na China e os Estados Unidos dizem, vamos fazer boicote diplomático. Não vai nenhuma autoridade dos Estados Unidos para mostrar que estamos batendo de frente com a China. Parece um certo desespero diante do crescimento da China. E qualquer país da América do Sul que mostrar que quer ficar independente, que quer ter um projeto junto com os chineses, junto com os russos, também é atacado. Então, isso tudo está em jogo hoje no mundo. Na saúde, para a gente terminar essa receita aqui da semana, muita preocupação com a variante Omicron ainda. Os pesquisadores tentam saber se ela é mais perigosa ou menos. Parece até que ela é menos letal do que outras variantes, mas ela se espalha muito rápido. A recomendação da Anvisa é que o Brasil fizesse controles rígidos nos aeroportos e nas fronteiras, mas o governo Bolsonaro está naquela velha tática de praticar o negacionismo, dizer que não tem tanto problema, que não pode, e fazer grandes controles, evitou o passaporte da vacina, que é uma recomendação das autoridades, e o ministro da Saúde, o Queiroga, soltou uma frase dizendo: é melhor perder a vida do que perder a liberdade. É inacreditável, né? O ministro da Saúde dizer isso. É melhor perder a vida do que perder a liberdade. Que liberdade? De não tomar vacina? De não controlar as fronteiras? A liberdade individual, nesse caso, vale mais do que a saúde pública? É um absurdo. É por isso que a popularidade desse governo está no chão. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o governo de Joe Biden nos Estados Unidos, que não completou nem um ano no poder ainda. Ninguém tinha grandes ilusões em relação ao Biden, né? Um político veterano, uma raposa do sistema político dos Estados Unidos, mas como do outro lado estava o Trump, a vitória do Biden foi saudada por alguns como um freio, né, naquelas loucuras todas de Donald Trump. Acontece que o governo não está deslanchando. O Joe Biden foi eleito com a esperança de que houvesse retomada dos empregos e até da indústria em alguns estados lá nos Estados Unidos, mas a economia não está deslanchando. Ele até propôs um pacote, né, de retomada econômica, que muita gente entendeu como uma mudança, né, de modelo, mas não está avançando. É um governo
fraco, confuso, a popularidade dele começou a cair muito rápido. E sempre que isso acontece nos Estados Unidos, a tendência é buscar um inimigo externo. Até porque existe uma possibilidade, imagine o caos, existe a possibilidade de o Joe Biden, com esse governo enfraquecido, perder a eleição parlamentar que acontece no meio do mandato agora. Lá nos Estados Unidos é assim, no meio do mandato do presidente, renova a Câmara. E os republicanos do Donald Trump podem ganhar a maioria na Câmara. E se eles ganharem a maioria, a jogada vai ser nomear o Trump presidente da Câmara. Imaginem o caos. Você tem o Biden presidente do país e o Trump seria indicado, é uma manobra, porque ele não é deputado. Mas daí poderia, quem tem a maioria pode indicar o presidente da Câmara lá, né, nos Estados Unidos é assim, de um partido de oposição. E o Trump com todas aquelas pautas conservadoras para atrapalhar a vida do Biden. Então, para evitar esse quadro todo, o Biden quer arrumar um inimigo externo, dois, aliás, a Rússia e a China. Está fazendo provocações militares em relação à Rússia de Putin na Ucrânia, dizendo que se os russos se meterem ali, vai ter guerra e tal. Isso é um lado. O outro é com a China. Com a China é uma espécie de guerra fria. E os Estados Unidos, como a gente já falou, decretaram um boicote diplomático aos Jogos de Inverno que acontecem na China. O que quer dizer boicote diplomático? Quer dizer que nenhuma autoridade, a primeira-dama, o vice-presidente, algum secretário de Estado que iriam, chefiando a delegação dos Estados Unidos na China, não vão. Os atletas, se quiserem, podem ir. Não é um boicote esportivo completo, mas é diplomático. É um sinal de que está subindo o tom contra a China. Essa é a tentativa do Joe Biden. Parece uma tentativa de um império em decadência. O império dos Estados Unidos em decadência, a China crescendo, deve passar a economia dos Estados Unidos nos próximos anos e na hora da decadência, muitas vezes surgem perigos para o mundo. Um império em decadência pode entrar em desespero e fazer provocações tanto à China quanto à Rússia e aí acabar afetando também a gente aqui na América do Sul. A nossa sobremesa essa semana é a indicação de uma série que está na Netflix, uma série em 10 capítulos de origem portuguesa. Isso é interessante, né? Dar uma variada, assim, tanto na linguagem quanto nas paisagens e nas temáticas. É uma série portuguesa muito bem feita que se passa na época da Guerra Fria. A gente estava falando agora há pouco no programa sobre a nova Guerra Fria, Estados Unidos-China, mas havia Guerra Fria, Estados Unidos-União Soviética. E aí, os Estados Unidos, em parceria com o governo português, na época um governo conservador do Salazar, o salazarismo, que durou décadas em Portugal, uma ditadura, os Estados Unidos constroem no interior de Portugal uma estação com antenas gigantes para transmitir programas de rádio para a União Soviética e para outros países do leste europeu com propaganda anticomunista. E isso tudo funciona dentro de Portugal. E tem todo o sistema de espionagem e contra-espionagem, aí tem os soviéticos e os comunistas portugueses ali dentro de Portugal, fazendo ali todas as ações para tentar atrapalhar essa ação dos Estados Unidos. Mas isso é o pano de fundo, tem também os conflitos pessoais, o personagem central é um jovem engenheiro que trabalha nesta estação de transmissão e ele é filho de um político poderoso, um ministro do salazarismo português. Só que ele trabalha para os soviéticos. Ele é espião, esse rapaz. Ele é filho de um político conservador e vira espião dos comunistas. Então tem todo esse conflito em jogo e, ao mesmo tempo, tem o conflito de Portugal, que naquela época enfrentava a chamada guerra na África, porque Angola, Moçambique, Guiné-Bissau tentavam ficar independentes, estavam lutando pela independência e os portugueses mandavam tropas para lutar contra a independência desses países. Tudo isso aparece na série que se chama Glória, muito bem feita, tecnicamente muito interessante, com muita ação e muita espionagem e intriga. Vale a pena, está no Netflix, é a nossa sobremesa desta semana, a série portuguesa Glória.